Olá, eu sou a Raíssa Costa e Renata de Fátima Maués é minha orientadora e coautora nesse trabalho intitulado Como Estado de Conservação da Realidade da Imagem, História da Representação. Esse trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa e documentação museológica do Acervo de Artes Visuais do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, financiado e aprovado pelo CNPq na chamada 40/2022, Pró-Humanidades. Trata-se de um projeto em redes com diversas universidades, como a Universidade Federal do Pará, Universidade da Amazônia, Universidade Federal da Bahia e o Sistema Integrado de Museus da Secretaria de Estado de Cultura do Pará. Para além disso, também contamos com uma rede de bolsistas de diversos cursos, que também tem a colaboração de alguns membros do Sistema Integrado de Museus, todos trabalhando em prol de alcançar o objetivo de fazer a pesquisa e o inventário de 7 coleções da instituição museológica. Entre essas 7 coleções, temos a coleção do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, o qual esse trabalho fará um pequeno recorte. Bom, a coleção Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia ela iniciou por volta de 2009, por meio do Prêmio Aquisição, e posteriormente foi recebendo algumas doações de artistas que participaram dessa premiação. Como eu disse anteriormente, ela começou em 2009 e foi até 2021. Era um projeto que ocorria em Belém, mas ele era de âmbito nacional, contando com a participação de diversas pessoas que trabalhavam e se expressavam através da fotografia. E esse projeto ele ocorria por meio de ações integradas, tanto da iniciativa privada quanto pela colaboração de instituições públicas. Um dos principais objetivos desse projeto era trazer algum tipo de provocação, tanto para o artista quanto para o espectador. Então, nesse sentido de trazer essa reflexão, eles escolhiam anualmente uma temática. Em 2018, o tema escolhido foi Realidade da Imagem, História da Representação, que tinha esse intuito de trazer essa provocação sobre as narrativas que não são contadas corriqueiramente e quais são essas indagações, e para além disso, qual o papel da arte dentro desses mecanismos. Então, nesse sentido, a gente vai ter dois artistas, o Ricardo Ribeiro, que vai trazer a obra Pichirum, que vai contar a história de 120 famílias que formam uma comunidade à beira do rio, lá no oeste do Pará, e a Ana Lira vai trazer o livro do artista, intitulado Como Terrâneo, que vai estar contando a história das mulheres pedreiras que trabalhavam na construção de cisternas no nordeste do Brasil. Bom, o objetivo geral é salvaguardar essas narrativas que estão sendo contadas por meio da arte através da avaliação do estado de conservação, para que assim possa ser garantido que essas obras possam chegar às gerações futuras como fonte de pesquisa, identidade e memória. Nosso objetivo específico é compreender a materialidade da obra, avaliar o estado de conservação, avaliar também o macro e o microambiente da reserva técnica em que estão acondicionadas essas obras. A nossa metodologia, ela buscou a pesquisa bibliográfica sobre a conservação preventiva, também sobre a materialidade que compunha o acervo, bem como a pesquisa de campo dentro da reserva técnica para fazer toda essa análise micro e macroscópica e da materialidade das obras para que assim possa ser avaliado o estado de conservação das obras. Nesse sentido, aqui estão as fotografias do Ricardo Ribeiro, intitulada como Pichirum, em que mostra a narrativa das 620 famílias ribeirinhas do oeste do Pará. Nesse sentido, a materialidade da obra de Ricardo ela pode ser descrita como 10 fotografias coloridas fixadas sobre Itapuã. Dessas 9, apenas uma estava sem moldura, então as que tinham moldura e vidro, elas mediam 56 centímetros por 56 centímetros, e as que só estavam fixadas sobre Itapuã mediam 49 centímetros por 49 centímetros. Nesse sentido, a gente consegue observar a predominância do material orgânico na composição desses materiais, principalmente da matéria celulósica, que tem essa característica da higroscopicidade, que tem essa facilidade de ganhar ou perder umidade. Relacionada a essa capacidade de perda e ganho de umidade, a gente vai observar alguns pequenos danos acentuados nas extremidades da obra, como descolamento e algumas ondulações, os quais não chegam a interferir na percepção da obra como um todo.
Então, por isso, consideramos que o estado de conservação da obra é ótimo. Em relação à obra da Ana Lira, é uma obra que tem uma complexidade de materiais, desde a sua capa, que é feita de MDF, seguindo pelas páginas que contam com colagens, fotografia, crochê, que tem a inserção de medalhinhas da Santa Nossa Senhora Aparecida. Também tem a inserção de pequenas madeirinhas com alguns nomes escritos, e a dimensão desse livro é de 17 centímetros por 14 centímetros, 5 e 5 centímetros de espessura. Os danos observados nessa obra era uma pequena mancha de umidade na capa de MDF, então ele não chegava a interferir na percepção da obra como um todo, então o estado de conservação dela é considerada como ótimo. Dentro da reserva técnica provisória, o espaço em que elas estão acondicionadas é um espaço amplo, mas que necessita dessa instrumentalização de mobiliário adequado para que as obras não fiquem sobrepostas, como ilustra a imagem ao lado. E também, em relação à imagem ao lado, a gente consegue observar que os invólucros que as obras utilizam é o TNT branco, dado por ser um material de fácil acesso, baixo custo, e por garantir essa proteção a mais, essa característica de ter uma certa permeabilidade, e também permite que a obra respire, tenha essa troca com o meio. Em relação ainda sobre a reserva técnica provisória, a gente observou essa questão da incompatibilidade de material, porque eles aplicavam um betume sobre essas tijoleiras e essa incompatibilidade de material gerou essa pulverulência que foi se depositando tanto sobre as prateleiras quanto sobre os invólucros, sendo uma sujidade em potencial para as obras. Em relação à umidade relativa, a imagem ao lado ilustra que ela estava por volta de 72% e que a temperatura era de 23,7%. Esse aparelhinho era um termigômetro que não armazenava nem as informações de temperatura nem de umidade, impossibilitando aderir às orientações de Souza quando ele diz que o adequado seria que, uma vez coletados, organizados e tratados esses dados, então, é possível planejar um controle ambiental efetivo. Como ele não conseguia guardar essas informações, ficava difícil de obter esse controle. E também tinha 3 desumidificadores dentro da área da reserva, que acabavam sendo insuficientes, pois a cubagem da sala era superior à capacidade dos aparelhos, e também tinha outro fator, que é a umidade da cidade de Belém, que é extremamente elevada. Em relação à temperatura de 23,7, de acordo com o tópico de conservação 4, 23,7 estaria dentro do que é adequado, visto que a sugestão é que a temperatura seja entre 20 a 25 graus. As nossas considerações finais é que o trabalho ele conseguiu atingir os objetivos propostos inicialmente, graças a essa equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de diversas áreas, e também porque a gente conseguiu atingir o objetivo acerca dos dados, também conseguiu avaliar o estado de conservação das obras e também conseguiu fazer alguns apontamentos sobre algumas melhorias que podiam contribuir para esse estado de conservação. Aqui foram as referências que nós utilizamos. Obrigada.